Olá pessoal, eu sou Márcio Teixeira, sócio-diretor da M-Consult. Sabe o que é a avaliação técnica de projeto? Vem comigo que eu vou te explicar um pouco melhor sobre o assunto. ATP, ou avaliação técnica de projeto, é um assunto um pouco controverso na engenharia de estruturas. O assunto divide opiniões, tá? E a gente vai falar um pouquinho do que fala a norma 6118 ou a norma 18868. A norma 6118 é a norma de estruturas de concreto, a norma 18868 é a norma de alvenaria estrutural. Vamos ver um pouquinho o que fala as normas sobre o tema. Na seção 5 da 6118, no item 534, diz: a avaliação da conformidade do projeto deve ser realizada antes da fase de construção e, de preferência, simultaneamente com a fase de projeto. Já a 18868, na sua seção 5 também, item 545, a avaliação da conformidade de projeto é obrigatória e deve ser realizada antes da fase de construção e, de preferência, simultaneamente com a fase de projeto. Então, entre essas duas normas, a gente já percebe uma dicotomia. A norma de alvenaria estrutural obriga a realização da avaliação técnica de projeto. A norma 6118 não obriga, né? E o entendimento de muitos profissionais da área é que essa avaliação técnica para estrutura de concreto é opcional, tá? Mas existe um outro ponto da 6118 que é importante citar aqui. O seu item 533 diz: o contratante também definirá em comum acordo com o projetista as demais prerrogativas, exigências e necessidades para atendimento a esta norma, sempre que alguma tomada de decisão resultar em responsabilidades presentes e futuras de ambas as partes. O projetista, obviamente, ele é o responsável pelo projeto da estrutura, pelo projeto estrutural daquele empreendimento. Mas o contratante, ele é responsável civil e criminalmente por todo o empreendimento. Então existe sim uma divisão de responsabilidades nesse ponto. Se existe uma divisão de responsabilidade nesse ponto, eles precisam avaliar, como prevê a norma, de maneira mais adequada a necessidade da avaliação técnica de projeto. Para a 6118, essa avaliação técnica de projeto tem um entendimento de ser opcional, mas ela é extremamente benéfica para todo mundo. Para o mercado, para o contratante e também para o projetista. E aqui a gente vai explicar um pouquinho melhor, eu vou dar um pouquinho da minha opinião sobre o tema e explicar melhor o porquê que eu acho benéfico para todos os stakeholders desse tema. Tem muito engenheiro hoje, né, muito profissional da área hoje se manifestando contra a obrigatoriedade da avaliação técnica de projeto no caso da 6118. A 6118 ela está com uma comissão técnica estudando a revisão da norma, que a última revisão que a gente tem é de 2014, já está um pouco desatualizada, ela está sendo revista. Em muitos grupos de discussão que eu participo, né, grupos de e-mail, de algumas comunidades que eu participo, e dentro da própria comissão, há muita gente tentando defender o atual texto para que se mantenha a avaliação técnica de projeto como opcional. E eles estão tentando mudar um pouco a visão de quem é a favor da avaliação técnica de projeto, dizendo, poxa, mas um projeto de uma casa, um projeto de um sobrado também precisa passar por avaliação técnica de projeto? A avaliação técnica de projeto nada mais é do que um controle de qualidade de um projeto técnico, de um papel, a qual muitas vezes o contratante não é capaz de realizar. Ele contratou um profissional porque não entende do tema, não entende do assunto, não entende de engenharia de estruturas. Ele precisa de um terceiro fazendo esse controle de qualidade. Muito simples. Se numa obra eu contrato um concreto, eu compro um concreto de uma concreteira, de uma empresa idônea, com anos e anos no mercado, e eu contrato um laboratório terceiro para fazer a aferição de qualidade desse concreto, por que eu não faço a mesma coisa com o projeto de estrutura, com o papel que é entregue? Eu entendo de uma maneira que essa avaliação técnica de projeto deveria tornar-se obrigatória também para estrutura de concreto, concreto armado e protendido, que é o que versa a 6118. Outro ponto importante é que a Associação Brasileira de Engenharia de Estruturas, a ABES, editou alguns documentos, né, dois mais importantes, acho que falando desse tema de avaliação de técnica de projeto, que é falando quais os entregáveis que um projetista de estrutura precisa entregar para o seu cliente quando é contratado para entregar um projeto estrutural. E outro
falando especificamente da avaliação técnica de projeto e suas regras para que isso não se torne uma coisa antiética, digamos assim. Eu acho que algumas movimentações de alguns profissionais contrários à avaliação técnica de projeto tem muito a ver com o avaliador técnico tentar predar o mercado, tentar roubar um cliente, né? Ele entrar como uma pessoa que faça críticas não construtivas ao projeto que está sendo desenvolvido e, num próximo momento, tentar predar esse cliente do então projetista. Mas a associação é clara com relação a esse assunto, ela dá limites para o avaliador e, como a própria norma diz, né, esse assunto tem que ser debatido entre projetista, contratante e avaliador técnico de projeto. Um outro ponto que é importante entender é que o projetista pode se valer da avaliação técnica de projeto, desse controle de qualidade, como um feedback técnico gratuito, porque quem vai contratar o avaliador técnico é o cliente, é o contratante. É a maneira mais isenta dessa avaliação técnica ser realizada. Se eu vou ter um avaliador ao longo de todo o processo de desenvolvimento, desde as primeiras fases de projeto, comentando aquilo que ele entende estar aderente à norma ou aquilo que está à margem da norma, de repente num trabalho que eu esteja desenvolvendo, eu posso conversar com esse avaliador e a associação reforça essa necessidade, né, reforça essa intenção de que o avaliador e o projetista estejam o mais próximo possível. Eu posso conversar com o avaliador, dirimir as dúvidas e, se porventura um item do projeto que está sendo entregue naquela fase está à margem da norma, eu tenho a possibilidade de entender qual é o entendimento do meu avaliador técnico e corrigir esse ponto. No próximo projeto, é óbvio que eu não vou mais errar nesse mesmo ponto. Então, eu consigo um feedback do meu projeto gratuito, entende? Por isso que eu acho que tornar a avaliação técnica de projeto obrigatória na 6118 é de extrema importância. Muitos profissionais costumam a ser contrários porque isso traz um sobrecusto para o cliente, porque o cliente ele contratou um projetista estrutural porque confia na sua capacidade técnica em desenvolver aquele projeto, mas todos nós temos que lembrar que todos nós somos humanos. Por mais que a gente faça o trabalho libado, erros podem ocorrer, algumas falhas podem acontecer. Se assim não fosse, nenhum de nós profissionais contrataria seguro de obra, seguro para o projeto, para erros de engenharia. Isso é comum no mercado e eu recomendo a todos vocês que, porventura, trabalhem com um tema que contratem também. Se eu não tivesse a possibilidade de erro humano no projeto, um médico erra, um advogado erra, todo profissional erra. Se eu não tivesse essa possibilidade, eu não contrataria seguro. Se eu contrato seguro, é que eu entendo que, como qualquer ser humano, eu ou qualquer um da minha equipe, qualquer um dos meus engenheiros, pode, porventura, errar. E eu vou ter mais uma pessoa verificando e alertando, falando, olha, M-Consult, aqui eu acho que não está 100% aderente à norma. Isso já ocorreu com a M-Consult? Graças a Deus ainda não, mas nem por isso eu vou ser contra algo que eu acho extremamente benéfico. É benéfica para todo mundo, mercado, projetista e contratante. Para o contratante vai trazer mais segurança, para o mercado a gente vai conseguir entregar projetos que tenham maior qualidade, um maior controle de qualidade, a gente vai conseguir equalizar as entregas de todos os projetistas, a gente não vai ficar mais brigando por preço com gente que entrega meio que pela metade, e para o projetista, porque a gente vai ter mais segurança de que terá mais um avaliador, mais um profissional olhando para aquele projeto com carinho. E qualquer coisa que esteja à margem da norma poderá ser corrigida ainda no desenvolvimento de projeto. Eu realmente faço votos para que a 6118 se torne obrigatória a avaliação técnica de projeto e que o pessoal consiga fazer esse benchmark positivo da alvenaria estrutural para a estrutura de concreto armado e protendido. Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações, nos siga nas nossas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e comente e compartilhe com todos os seus amigos para que todos tenham a oportunidade de assistir conteúdos como esse e outros que já estão no canal e que virão em breve. Muito obrigado, um abraço.